Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal do Redesenhe Sua Vida. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, digita jo.vidal, Redesenhe Sua Vida vai aparecer e você começa a me seguir, tem muito conteúdo lá também. Hoje eu quero compartilhar uma história com vocês que é o que acontece quando você trabalha 20 anos no mesmo lugar e é demitida, né? Que é o que aconteceu comigo. Então eu achei que eu tinha perdido tudo, mas hoje eu entendo que aquele foi só o começo da minha liberdade. Existem momentos na vida da gente em que uma porta ela não se fecha devagar. Ela bate. Sem aviso, sem preparação, sem que você tenha tempo de organizar as emoções. Isso aqui é o mais importante. Eu não tive tempo de organizar as minhas emoções, porque naquela sexta-feira, 5h45 da tarde, eu levei o pé na bunda. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. E como muitas pessoas acharam, né? Eu mesma tinha essa impressão de que eu não seria mandada embora jamais, né? Eu seria a última pessoa a apagar a luz caso algo acontecesse com a empresa. Então eu tinha construído uma carreira sólida, trabalhava na mesma empresa por quase 20 anos. E eu trabalhava, inclusive, diretamente com os donos da empresa, né? Então, era uma mistura de pessoal com um trabalho muito grande, né? Então, foram 20 anos, é muito tempo, é a minha vida inteira, basicamente. Eu só trabalhei em um lugar. Então, você imagina o meu desespero, né? Quando eu perco o trabalho com quase 40 anos, eu também não tinha experiência de trabalho em outros lugares, eu não tinha experiência de entrevista, enfim, eu não tinha nada disso, né? Foi muito tempo que eu trabalhei lá e uma vida inteira, né? Então eu entrei jovem, eu aprendi, eu cresci, eu desenvolvi, eu fiz amigos e o mais importante, eu construí a minha identidade lá. O que é a identidade? Eu era aquilo. Quem é a Jo? A Josi era a pessoa que trabalhava lá naquele escritório. Então, sem perceber, né, eu comecei a acreditar que aquilo era quem eu era. Então, quando eu levei a portada na cara, né, o pé na bunda, na verdade, eu fiquei sem entender quem eu era, porque existe essa armadilha. Então, quando a gente passa muito tempo no mesmo lugar, a gente confunde, presta atenção aqui, a gente confunde aquilo que a gente faz com quem a gente é. Então, cuidado se você confunde aquilo que você faz com quem você é. Por exemplo, quem é você? Eu sou advogada, eu sou uma advogada. Peraí, advogada é a sua profissão, não é quem você é. Eu sou contadora. Peraí, contadora é a sua profissão, não é quem você é. Quem você é a sua identidade, ela é diferente. Então, eu não era apenas alguém que trabalhava naquela empresa, eu era a pessoa daquela empresa. Então, a minha segurança estava lá, a minha rotina estava lá, a minha identidade estava lá. Eu comprei uma casa que era 10 minutos de lá. Então, o meu futuro estava ali também. Até que um dia tudo mudou. Então, pouco tempo depois de eu voltar da licença maternidade do Noah, eu fui chamada para uma conversa. E aquela conversa que você ouve as palavras que você nunca imaginou ouvir. Que você é muito boa, mas que a empresa está em crise e que então está precisando fazer cortes e você estava sendo desligada.
E eu lembro da sensação, eu lembro de ter levado um soco no estômago. Porque naquele instante não era o emprego que estava indo embora, era a minha identidade. Era a sensação de segurança que eu tinha construído. Era o plano que eu acreditava que eu tinha. E isso acontece com muitas mulheres. Então, a primeira coisa que eu pensei foi: e agora? Eu tinha filhos, eu tinha contas, eu tinha responsabilidade, eu tinha uma casa que eu estava pagando, eu tinha sonhos. Eu tinha agora era uma enorme incerteza pela frente. Então, durante muito tempo, eu fiquei digerindo aquela situação como uma puxada de tapete, como uma ferida emocional de rejeição, abandono. Eu encarei aquilo como um fracasso, né? Então eu me sentia, eu não sou boa o suficiente. Mas a vida tem uma forma curiosa de nos ensinar. E aquilo que parecia uma destruição foi apenas um espaço criado para que algo novo pudesse nascer. Eu sempre conto essa história quando eu estou fazendo a leitura de cartas para minha cliente e sai a carta da morte. Porque essa carta conta exatamente isso. Então, algo precisa morrer para que o novo comece, né? Então, essa é a carta da morte, é a carta da transformação. Não é uma carta que fala de morte literal, mas é uma carta que fala que não tem meio termo, né? Que algo realmente precisa morrer. E aquela versão da Josi precisava morrer. Não que aquela versão minha não doa que ela morreu. Ela dói e às vezes eu sinto saudades daquela versão. Mas ela precisava morrer para que a nova pudesse nascer. Então, naquela época, eu ainda não conseguia enxergar isso como eu enxergo hoje, né? Eu só conseguia ver a perda. Mas olhando para trás hoje, eu percebo que aquela demissão foi uma das maiores bênçãos disfarçadas da minha vida, porque ela me obrigou a fazer as perguntas que eu nunca teria feito. Anota aí para você fazer também. Será que eu queria passar os próximos 20 anos exatamente da mesma forma? Será que aquela vida fazia sentido para mim? Será que existia algo maior me esperando? Quando a segurança desaparece, nós somos obrigados a descobrir quem nós realmente somos. E foi naquele período que eu comecei a olhar para sonhos que estavam guardados. Sonhos que eu deixava para depois, sonhos que pareciam imprudentes, sonhos que pareciam impossíveis. E foi nesse período que surgiu a possibilidade de eu ir para a Austrália. Uma ideia que parecia distante, que parecia absurda, que parecia louca, começou a ganhar força. E se eu não tivesse sido demitida, provavelmente eu nunca teria tido coragem de fazer. Porque existe uma verdade que muitas vezes dói, que é: nós não mudamos quando a vida está confortável. Vou repetir isso aqui. Nós não mudamos quando a vida está confortável. Adoraria dizer para as minhas mentoradas, para as minhas clientes de leitura de carta: olha, você vai mudar a sua vida tomando margueritas em Cancún. Você vai lá para Cancún, tira férias, toma umas margueritas e lá a sua vida vai mudar. Não, gente. A vida só muda quando a gente tá
desconfortável. Quando a vida muda, quando permanecer igual se torna impossível. A vida só muda quando permanecer igual se torna impossível. De 0 a 10 hoje, quanto permanecer igual está ok para você? Então, muitas vezes você tá aí falando para mim que quer mudar, e quer isso, e quer aquilo, e quer aquilo outro, mas quando a gente faz uma análise bem honesta, quanto isso realmente é importante? Quanto permanecer igual hoje para você tá confortável? De 0 a 10. E tá tudo bem você me dizer que tá confortável desse jeito. Mas conte a verdade para você mesma, né? É importante essa honestidade, não tá bom desse jeito. E aí você não reclama do que você gostaria de alcançar. Então hoje eu entendo que aquela demissão não estava apenas encerrando um capítulo, ela estava abrindo outro. Um capítulo que me levaria para outro país. E isso ia me levar para uma nova versão de mim mesma. E eu tive muitos novos aprendizados. Uma nova versão de mim mesma que foi para o empreendedorismo, que desenvolveu o Ho'oponopono, que desenvolveu mentoria, aonde tudo isso faz parte da minha missão hoje. Então, às vezes, a vida tira algo das nossas mãos porque sabe que nós estamos segurando aquilo há tempo demais. Hoje eu só tenho um arrependimento de tudo isso, é de não ter sido demitida antes. É de não ter tido coragem de me demitir por conta própria, de não ter vindo para a Austrália antes. Quando me perguntam sobre a Austrália, eu só tenho um arrependimento de não ter vindo antes. Mas eu sei que a gente veio na hora certa. Então, embora naquele momento eu não tenha conseguido enxergar aquilo, hoje eu consigo. Eu não perdi nada naquele dia. Eu perdi apenas aquilo que estava me impedindo da minha próxima versão começar. E talvez você está vivendo esse encerramento agora. Talvez um término, talvez uma decisão, uma separação, uma mudança que você não escolheu. E eu sei que dói. Eu sei que assusta. Eu sei que parece injusto. Eu já tive nesse lugar. Mas talvez, só talvez, a vida não esteja tirando algo de você. Talvez você esteja abrindo espaço para algo que você ainda não consegue ver. Porque algumas portas se fecham para nos proteger, mas outras se fecham para nos libertar. E é exatamente isso que aconteceu comigo naquele dia. Tem uma frase do Rumi, que é um poeta, que ele fala mais ou menos assim: por que continuas preso se a porta da gaiola sempre esteve aberta? É mais ou menos isso. Eu precisei levar o pé na bunda. Eu precisei ser desligada, porque eu mesma talvez não tivesse coragem de fazê-lo. E aquela foi uma das portas mais importantes que já se fecharam na minha vida. Gratidão por isso. Um beijo de luz, te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.